Glória a Deus. Na semana passada, nós fomos desafiados com o pastor Paulo Maeda, de uma forma intensa e intencional, a dar uma resposta ao ano do buscar. E nós fomos lembrados da história de Daniel, e o que Daniel, como um jovem adolescente, ele fez? Ele resolveu firmemente no seu coração. Até em casa estava brincando então, às vezes brincamos sobre tomar ducha fria em casa. Acho que nós temos que tomar ducha fria toda manhã para dizer, estamos juntos. Vamos buscar o reino de Deus. Ou ter um marco, alguma que nos consolide o coração de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós falamos sobre o buscar. Você pode voltar a imagem aqui, por favor? Nós falamos um pouquinho sobre essa atitude de se posicionar. O buscar é se posicionar para encontrar. Eu só paro quando eu achei. E aí nós vamos ver que a vida é feita do buscar, né? Que a gente avança nesse processo do buscar. Aí nós falamos um pouquinho sobre o em primeiro lugar, e como isso a palavra primeiro ali é o protótipo, né? Como a primeira coisa a ser estabelecida. O reino nós falamos lá das 15 características que um reino de Deus tem, e a sua justiça, que é a chave que gira todas as coisas que faz acontecer. E hoje quero falar com você como essa justiça, ela é operada. Nós já falamos um pouquinho sobre 2 semanas. Para que a gente entre em todas as coisas que serão acrescentadas. Não sei se você se preocupa e você dá ordem ao seu corpo, quando você pega a sua faca que vai cortar a carne e de repente tira uma lasquinha do dedo. Aí você tem que pensar e dar ordem para o seu dedo começar a enviar as coisas para recuperar e curar a sua machucadura. Não, entra no automático. O corpo já sabe o que fazer. Ops, entrou uma machucadura, já todo um processo acontece dentro de nós involuntariamente. O reino de Deus tem algumas dinâmicas assim, que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, o automático, o agir de Deus a seu favor, ele vem e as suas necessidades elas são supridas. E a justiça, quando que ela entra em ação, como nós falamos há 2 semanas? Quando nós ouvimos a voz de Deus. A voz de Deus que é o start para a manifestação da justiça de Deus a nosso favor. Então, quando nós falamos lá sobre a fé, e a palavra da fé que está no nosso coração, e nós a declaramos essa palavra da fé, como nós vimos hoje em Gálatas, que os milagres na nossa vida, o que Deus opera na nossa vida, é a nossa resposta à pregação da fé. A pregação da palavra que procede da boca de Deus. Por isso, para nós como pregadores que ensinamos, e você que está no grupo familiar, a nossa busca prioritária não é o que eu quero dizer. É, Senhor, me ensina o que o Senhor quer. A minha oração, inclusive, eu queria chegar mais perto daquilo que Jesus diz. Eu quero falar somente o que o Senhor me prescreve. Eu quero seguir exatamente o script da sua palavra, do que o Senhor diz para mim. Então a justiça, ela entra em ação quando o rei fala. E tudo no reino de Deus depende da fala do rei. A sua palavra, ela é lei. A sua palavra, ela é autoridade. E isso para nós soa como uma ofensa. Porque nós estamos acostumados, ao nosso redor, a questionar tudo. E quando o nosso Deus fala alguma coisa, nós questionamos, é como que é uma trilha neural que você tem, que quando Deus fala, você já começa a questionar, e nós perdemos aquilo que Deus está falando pelos nossos questionamentos. E uma das coisas que mais intriga o ser humano é a voz de Deus, é o falar de Deus. Se você pesquisar um pouquinho sobre a voz de Deus, ou ouvir a Deus falando, você vai encontrar milhares de milhares, até no nosso YouTube, uma das mensagens que tem mais acesso é uma mensagem do pastor Arthur. Tem mais de 26 mil acessos, quando ele falou sobre como ouvir a voz de Deus.
As pessoas, e se você começar a pesquisar isso, você vai ver que há uma busca. E essa falta é uma falta que nós temos dentro de nós, de uma conexão com Deus e com a sua palavra. E é exatamente o que Jesus disse. O ser humano, ele não vive só do pão e da água. O ser humano vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que procede da boca de Deus é a palavra que sai do trono. Nós vimos no ano passado que o fluir de Deus vem do trono. Esse fluir de Deus vem e ele começa quando Deus começa a falar. A palavra de Deus, ela é, como você vê lá em João 7, ela é um rio de água viva. A água sempre fala de palavra na Bíblia, da própria palavra. Então, o ser humano, ele vive de toda palavra que procede da boca de Deus. E a morte encontra espaço quando eu paro de ouvir o falar de Deus na minha vida. Apenas uma palavra do rei e todas as circunstâncias, elas se mudam. Tanto que o tema da minha mensagem hoje é basta uma palavra. E a história que eu escolhi, que está me envolvida até na sexta-feira, quando eu acordei assim, eu não queria acordar, eu queria ficar naquele momento ali, nem queria sair da cama porque estava sendo ministrado nessa palavra aqui, de Mateus 8, versículo 15 ao 13. Mateus 8, do 15 ao 13, se quiser abrir na sua Bíblia, seria muito bom. Nós que conhecemos a Bíblia já há mais tempo, eu já leio a Bíblia ou já leram para mim, quase toda a minha vida a Bíblia. Pessoal, Mateus 8, do 5 ao 13. Obrigado pela ajuda. É do 15 ao 13? Não dá, né? Do 5 ao 13. Uma das coisas que nós temos, que para nós é um problema, que a gente precisa sempre estar atento, é um problema no sentido assim que a gente precisa prestar atenção nisso. A gente se acostuma com a Bíblia. Se acostuma a ler as histórias. E a gente entra naquele modo, já sei. E a palavra que vai ser revelada, a gente perde. Não sei como é na sua devocional, né? Quando você... esse texto eu já conheço, eu vou ler o outro. E você perde aquele momento da fala de Deus naquele texto. E às vezes nós somos daqueles que queremos interpretar o caminho de Deus. E esses dias o Senhor Jesus falou para mim assim, eu não quero que você interprete o meu caminho. Eu quero que você me siga. Fechou. Entendi. Mateus 8, do 5 até o 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, que era o QG dele, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Disse, uau! Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Interessante quando se olha um pouquinho o contexto, os 3 capítulos anteriores, Mateus 5, 6 e 7. Jesus está no monte, provavelmente ao norte do lago de Genezaré, né, o lago da Galileia ali. Logo ali começam as montanhas e que vão lá para o Monte Hebron, né? Então vai até
A partir dali, ele está menos zero e ele vai a mais de 3.000 metros. Então, uma subida constante. E Jesus, num daqueles montes é considerado o Monte das Bem-aventuranças. E Jesus estava ali conversando com seus discípulos, e ele ministrou então capítulo 5, 6 e 7. E aí ele, agora no capítulo 8, ele está descendo desse monte, e no meio dessa descida, ele encontra um leproso. E um leproso, naquela época, e até certo ponto hoje em dia, é uma pessoa que é rejeitada, ela não pode ficar no meio junto das pessoas por causa do contágio. Às vezes, na época da pandemia, alguns se sentiam leprosos também. Parece que a gente não pode mais conversar nem tocar pessoas, né? E ele encontra esse leproso, e uma pessoa que tinha uma sentença de morte sobre ela, uma pessoa que não tinha futuro nem esperança, separado da sua família, de tudo, de todos os seus sonhos. E ele diz uma frase para Jesus. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele deveria estar gritando, leproso, 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 para Jesus se afastar dele. E ele está pedindo uma palavra de Jesus para ser curado. E apenas uma palavra, Jesus diz para ele. E é interessante que Jesus estende a mão, toca-lhe, ele não podia fazer. E em vez de ser contagiado com a enfermidade, ele contagiou com a saúde. E disse para esse leproso, fica limpo. Uma palavra. Esse leproso precisava. Quantos anos estava naquela luta? Quantos sentimentos, quantas confusões? Bastou uma palavra. Que ele buscava. E ele a encontrou. E saiu feliz da vida. E aí, Jesus estava chegando em Cafarnaum, que fica justamente ao pé dessa montanha. É uma cidade considerada praiana, né, na Praia do Lago. E Jesus tinha ali a sua casa, ele tinha ali o seu QG, como é chamado, né, seu quartel-general. E era um lugar também estratégico para os romanos. Eles, um pouquinho mais ao norte, eles tinham uma posição na Cesareia de Filipe, onde era uma posição estratégica de guerra, né? Até hoje é um lugar estratégico, assim. E ali tinha uma centúria, quer dizer, pelo menos 100 soldados romanos estavam ali, e tinha um centurião que era o chefe deles, o capitão deles, que estava ali cuidando daquela região. E esse centurião, ele vem e faz um pedido. No outro texto que você vai ler em Lucas, paralelo a esse, você vai encontrar ali que ele mandou uma comitiva para falar com Jesus. Não foi ele pessoalmente. Nesse texto aqui é apresentado que ele pessoalmente veio, dependendo da leitura, né? A própria comitiva representava ele, ou ele veio falar aqui direto com o Senhor Jesus. E o romano, para aquela época, era para o judeu mais que um leproso. Ele era um traidor, ele era um opressor. O romano era aquele que roubava dinheiro dele porque pegava imposto e pegava mais do que era devido. Eles atentavam contra o sustento da família. As famílias sofriam limitações financeiras por causa dos romanos. Além disso, os judeus eles tinham uma birra com eles porque eles queriam ser livres e não podiam. Eles eram oprimidos e dominados pelos romanos. Então havia um ódio mútuo entre romanos e os judeus. Um não caminhava sem desconfiar do outro nas ruas, e havia uma luta tremenda. E esse centurião, ele vem, ele não pede, ele implora. Isso para um romano fazer para um judeu, era que esse romano tinha visto e ouvido e observado Jesus e encontrado nele uma distinção. Ele reconheceu quem Jesus era, reconheceu a autoridade dele, e por isso ele se posiciona e vai fazer um pedido para esse judeu. E diz para ele assim: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O interessante é que a reação imediata de Jesus diz: fechou, eu vou curá-lo.
E aí que a história começa a acontecer. Esse romano, apesar de ter esse privilégio agora de ter Jesus vindo na casa dele para curá-lo, impressionante a postura de Jesus, diz, eu vou lá curá-lo. Não havia dúvida sobre cura ou não cura. Havia um pedido e havia uma resposta que Jesus estava dando a esse pedido. E nesse momento o centurião ele fala alguma coisa que precisaria marcar a nossa vida como marcou as pessoas que estavam ali. Jesus aproveitou essa situação para ensinar algo. O centurião ele responde, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Eu preciso apenas uma palavra. E o meu servo será curado. Eu preciso apenas uma palavra. E a minha vida familiar vai ser resolvida. Eu preciso apenas uma palavra. E as questões financeiras, questões da minha empresa, questões do meu relacionamento serão resolvidas. Essa postura que o centurião vem, e ele se coloca diante de Jesus, e ele disse, manda uma palavra. Eu só preciso de uma palavra, de mais nada. E eu sei que essa palavra vai ser executada. Não sei qual situação você se encontra. Não sei quais desafios esse ano vêm para com as nossas vidas. Eu sei que no ano do buscar, a chave está na voz de Deus, está na palavra dele sobre nós. Não é um decreto humano, é o decreto divino que eu busco e que nós buscamos como igreja. Se você olhar para Pedro estava aqui, se você assiste lá o Chosen, né? Eles retratam a situação de Pedro e sua situação com os romanos oprimindo ele, e ele quebrado financeiramente, não conseguindo pescar, não conseguindo pagar seus impostos, fazendo algumas coisas que até desagradavam seus próprios amigos, e ele estava numa situação apertada, havia pescado mais uma vez e mais uma vez decepcionado, mais uma vez chateado, mais uma vez derrubado profissionalmente. E está lá arrumando e escutando a conversa de Jesus. Aí Jesus pede o barco. E Jesus pede o barco porque ele conhecia a força da palavra em cima da água. Quando se conversa na água, que está ali na praia conversando na água, presta atenção, porque as pessoas ouvem você longe. Porque se conversa lá na água, lá, os outros lá ouvem longe, porque o espelho da água leva a voz. E Jesus, como Criador, sabia dessa dinâmica, pediu esse barco afastado e ensinou. E Jesus não ficou devendo nada para Pedro, ele disse, agora pode subir e pescar mais uma vez. Faz-te ao largo e pesque. E Pedro primeiro contra-argumentou, mas pesquei a noite toda. É a noite que se pesca. Mas ele se atinou. Sobre a tua palavra eu vou fazer. Pagou as suas contas, os barcos vieram cheios de peixe, resolvida a questão financeira, a tal ponto Pedro foi tocado por causa dessa uma palavra, que toda aquela riqueza que ele tinha conquistado não tinha mais valor algum, porque ele recebeu uma palavra de Jesus agora, segue-me, eu te farei pescador de homens. Mudou o destino da vida de Pedro, uma palavra. Quando se pega o exemplo do leproso que nós vimos, Jesus deu uma palavra, eu quero, fica limpo. Esses dias, orando a Deus um pouquinho cabisbaixo, disse, Senhor, me dá uma palavra. A princípio pedi, me dá uma imagem. Eu tenho aprendido que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E a palavra rema, ela sempre está acompanhada com uma imagem. Tanto que hoje foi lido aqui a palavra sobre Abraão. Deus deu 2 imagens para ele. Uma, um pouquinho antes, em Gênesis 13, da areia do mar, e em Gênesis 15, das estrelas no céu. E eu pedi aí, como eu faço o meu diário, eu vou escrevendo e vou entregando para Deus as coisas. E aí eu disse, Senhor, por gentileza, me dê uma imagem sobre o que o Senhor está fazendo nesses dias e como o Senhor está conduzindo a comunhão cristã Shalom.
E aí a palavra dele. Meu filho, eis que faço com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Esta é a minha palavra imutável. Eu sou com você e me manifesto em sua vida. Continue firme e inabalável. Eis que faço coisas novas, estou agindo soberanamente, movendo pessoas e atribuições. Caminhe seguro e confiante em mim. Renda-se ao processo e flua em meu agir. Veja a imagem de um jardim aqui, daí veio a imagem que está sendo remodelado. A princípio parece uma bagunça, e eu vi essa imagem de um jardim, né? Não sei se você, o Marcos podia contar aqui, quando o Marcos da cara, quando ele faz o jardim, e a Rose também, né? Quando faz a mudança ali de um jardim, parece que está tudo uma bagunça, mas no final do dia, eu me lembrei disso, que às vezes eu cuido lá do meu jardim. A princípio parece uma bagunça, mas com o tempo tudo toma a sua forma e fica belo, fresco, agradável, colorido e cheio de vida. Isso pode ser muito cansativo, né? Uma mudança assim. Mas é muito gratificante em seu resultado. Confie em mim e no meu agir. A minha resposta foi, eu me vi tomando um café, como às vezes depois de fazer o jardim eu tomo um café com a Silvia. E celebro o jardim, eu digo às vezes para ela, como é gratificante fazer um jardim, né, Alexandre? Depois que se fez o jardim, se senta lá, toma um café e observa a beleza que ficou o jardim, né? E essa visão o Senhor me deu. Essa palavra me sustentou, me fortaleceu, renovou, né, no entendimento. Quando você pega em Hebreus 11, versículo 3, diz a palavra assim que nós, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Apenas uma palavra, haja luz. E houve luz. Assim começou a criação, que nós vemos hoje ao nosso redor. O salmista, ele diz assim, a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. A voz do Senhor, ela quebra os cedros, sim, o cedro despedaça os cedros do Líbano, falando aqui de governos, né, das árvores. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Apenas uma palavra muda circunstâncias, vidas, situações, pessoas, destinos. Um dia orando, disse, Senhora, minha amiga está morrendo. Ele diz, eu a chamei pelo nome, ela é minha. Amém, Senhor. Glória a Deus. O centurião, seu entendimento sobre a autoridade aqui é impressionante. Ele diz, eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e a outro vem, ele vem. E o meu cérebro faz isto, e ele o faz. A compreensão de autoridade na nossa vida, ela é uma das chaves do reino de Deus. Quando eu entendo essa chave da autoridade da voz de Deus, da palavra de Deus na minha vida, essa chave ela gira e ela executa. E você sabe, por exemplo, como textos lá de Isaías 55, nenhuma palavra volta vazia, toda palavra que Deus fala, ela executa, por isso que Deus não fala muito. Porque ele se submete inclusive à sua palavra, ao que ele diz. As suas palavras são muito certeiras e objetivas. E a mesma capacidade de criação que Deus tem, quando ele gerou o mundo pela sua palavra, ele deu para você e para mim. Por isso a sua palavra é muito importante. Toda palavra que você fala sobre o seu filho, ela tem um peso. E eu me assusto às vezes quando os pais falam sobre seus filhos. Quando os filhos falam sobre seus pais. A nossa palavra, até Jesus, né, eu falei isso várias vezes aqui, nós vamos prestar contas por cada palavra que nós dizemos sobre nós mesmos.
sobre o nosso próximo, sobre a nossa família, sobre a igreja, sobre a nossa nação. Diz: Senhor, misericórdia. O sangue tem poder. Obrigado pela cura. Obrigado pelo livramento que o Senhor dá para nós. E Jesus tirou essas maldições. E quando nós tropeçamos, nós temos o perdão em Deus. Mas quando nós sabemos da força da palavra, nós começamos a dizer palavras e criar tudo que é para ser criado pela força da palavra que procede da boca de Deus. E a palavra da boca de Deus na nossa boca tem a mesma autoridade, porque é a palavra de Deus. Uau! Esse é um mistério. A palavra na boca de Deus e a palavra na sua boca, usando a palavra de Deus, tem a mesma autoridade. Ainda mais como um filho, como uma filha de Deus. O centurião, ele diz que ele é um homem que está sujeito à autoridade. E essa é uma chave para que a nossa palavra construa. Eu preciso estar debaixo, sujeito à autoridade. Eu preciso entender a autoridade que eu tenho sobre a minha vida. A nossa geração, que nós vemos ao nosso redor, ninguém quer estar sob a autoridade. Cada um quer ser senhor sobre a sua própria vida. Como que se ter autoridade sobre a sua vida é ruim. Quando nós entendemos o reino de Deus, nós entendemos que ter autoridade sobre a nossa vida é proteção, é graça de Deus, é favor de Deus que nos protege e nos capacita a avançar naquilo que Ele tem para nós. E o centurião, ele afirma: eu sou sujeito à autoridade. A palavra do meu superior é lei para a minha vida. Eu a sigo à risca e por isso eu tenho autoridade sobre os meus soldados, que me são confiados. E aqui vale essa consideração sobre a autoridade. Esse homem respeitava a autoridade que o Senhor Jesus carregava. Senão ele não tinha pedido para Jesus a ajuda dele. Pergunta para mim: qual é a autoridade da palavra de Deus na minha vida? Quando Deus me fala algo, qual é o peso, o reconhecimento que eu dou a esta palavra? E aqui tem algo interessante em relação à autoridade. Você só tem autoridade na sua vida a quem você concede a autoridade. Nem todos têm autoridade. O seu apacentador só vai ter autoridade sobre a sua vida se você conceder isso a ele. Ele não pode tomar para si essa autoridade. A autoridade nesse processo, ela é conquistada pelo relacionamento, mas se no relacionamento você não presta a honra e o reconhecimento da autoridade que está sobre a sua vida, essa pessoa, ela não abençoa a sua vida. Jesus fala isso, né? Um profeta na sua casa, ele não tem o reconhecimento como em outros lugares. Esses dias falando com um pastor aqui da igreja, e ele disse assim: quando eu vou nas outras igrejas, eles, uau, o pastor está aqui. Pedi para ele orar. O pastor está aqui. E na expectativa de acontecer um milagre. Na expectativa da sua libertação. Aqui, é mais um pastor. Você está em casa, seu esposo lhe diz alguma coisa, seu esposo que está falando. A sua esposa que está falando uma coisa, você diz, é minha esposa que está falando. O seu filho que fala alguma coisa, é o meu filho que está falando. Quando você dá o devido peso e o reconhecimento, a palavra do seu esposo, a palavra da sua esposa, a palavra dos seus filhos, a palavra dos seus líderes, do seu pastor, e você dá a devida consideração da autoridade, essa autoridade abençoa a sua vida. É o que o centurião diz: eu sou um homem sujeito à autoridade. E aí Jesus, ele diz: uau, achei uma pessoa que nem mesmo no meio religioso, no meio dos seus ali,
que tenha uma fé como essa. Ele identifica isso como fé. A convicção e a certeza que a palavra vinda de uma autoridade na sua vida faz toda a diferença. Um dia, estava no portão de saída, e um irmão, alguns tempos atrás, ele trabalhava com vendas, e na saída ali eu liberei uma palavra de bênção. Ele disse: amém, eu recebo. No outro final de semana, e aí, como é que foi? Pastor, vendi um monte. Pai, se abençoa, abençoa. Ele recebeu, às vezes até numa brincadeira, foi assim, num espontâneo, né? Não brincadeira, não espontâneo. A pergunta para nós é: como nós nos relacionamos com a palavra de Deus, que é o primeiro ponto. Quando a palavra de Deus diz assim para mim: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, a pergunta é: que peso ela tem? Que peso ela tem no meu dia a dia, nas minhas decisões? Quando me irrito com alguém, que peso uma palavra dessa tem? Ou eu considero ela algo comum? Pois é. Agora tem que ir para a igreja, não? O pastor falou que tem que ir para a igreja todo domingo. Qual o peso quando tem? Eu insisto aqui porque eu preciso bater isso dentro de mim. A autoridade da palavra de Deus, ela precisa entrar mais fundo. Ela precisa entrar com uma força que eu entendo a autoridade que essa palavra tem. Jesus, ele se admira, né? Como eu já falei várias vezes aqui, ele diz: uau, eu afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A compreensão do centurião sobre a autoridade e a sua postura em relação à relação de estar debaixo da autoridade e ter pessoas debaixo da sua autoridade gerou essa fé, essa convicção na sua vida. Interessante que Jesus não ora. O Senhor Jesus, ele não vai na casa. Ele nem diz: então, eu declaro que o seu servo seja curado. Ele só diz: vai ter. Vá, pode ir para casa. E que se estabeleça conforme a sua fé. E o texto bíblico diz assim: naquela mesma hora o servo foi curado. À distância. Por causa de entender a autoridade da palavra de um rei. Esse centurião chegou a Jesus. E quando eu oro, quando vou para o meu devocional, Deus fala comigo. Eu preciso dar um peso de entendimento como esse centurião tem. Pastor Werner, na conversa, e nós estamos conversando sobre o próximo mês, que é o mês de oração. E o próximo mês tenho forte no meu coração. Gostaria de repensar com você, e esse ano, como que um ano para mim de reset, em algumas coisas importantes, algumas bases da vida da igreja. Próximos domingos eu queria revisitar com você as 4 chaves para ouvir a voz de Deus. Para você ser uma pessoa que sabe se aquietar diante de Deus. Sabe reconhecer quem Deus é na sua vida. Uma pessoa que tem a visão aberta, os olhos do seu coração abertos. E que você veja Jesus como Davi sempre ao seu lado direito. Que você tenha clareza dos pensamentos que provêm de Deus na sua vida, os pensamentos intuitivos, os pensamentos espontâneos na sua vida. Que você saiba discernir claramente que pensamentos são seus, que pensamentos são das trevas, que pensamentos são de Deus. São as 3 fontes de pensamento. Eu preciso discernir, nós vamos aprender a discernir esse mês. E aí nós vamos escrever e dar resposta à palavra que vem do trono de Deus para a nossa vida. E aí nós vamos entrar em 2 meses sensacionais. Ontem à noite eu terminei uma fase do trabalho, orações que curam o coração. A palavra de Deus diz assim, que mais do que tudo,
Eu preciso cuidar do meu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E eu já caminho 40, 50 anos sendo curado no coração. E você diz, não, mas aqui já está tudo limpo. Eu disse, meu irmão, minha irmã, prepare o seu coração. Há uma cura tremenda para acontecer. Nós vamos fazer 8 passos. Um a cada domingo, já nos grupos familiares. Vamos orar nos grupos familiares. Vamos orar uns pelos outros, como diz a palavra lá em Tiago 5, né? Orem uns pelos outros para serem curados. O perdão, ele vem de Deus. A cura vem quando a gente ora um pelo outro. Oito semanas de cura do coração. E se você quiser, se você topar, e esse amém for bem forte, nós vamos executar isso, que eu entendi da parte de Deus. Esse é o caminho para as próximas semanas, para os próximos 3 meses. Deus gosta de planejamento ou não? No meio desse processo, ele é espontâneo conosco, não é verdade? Hoje eu queria que você pensasse nesses dias, e agora no mês de fevereiro, começar de hoje, eu gostaria que você buscasse a Deus com algumas perguntas. E eu descobri que fazer perguntas é a característica de Deus, e é a característica como que ela é uma das chaves que abre as coisas no reino de Deus, fazer perguntas para Deus. E Deus tem prazer em responder quando nós somos curiosos. Se você pegar aquele texto, e aí eu já vou parar aqui, já, né? Senão já vou adiante pregar outra. Aquele texto de Mateus 13, Jesus conta a parábola. O que os discípulos fizeram? Chegaram para Jesus, explica para nós essa parábola, aí a gente não entendeu ela. Aí Jesus diz assim, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas ele diz para os outros, não é por quê? Porque eles o ouvem de mau grado. Quer dizer, eles ouvem, mas vão torcendo o nariz enquanto ouvem. Não ouvindo, eles, na sequência, eles não vão ver, eles não vão ter discernimento espiritual, o seu coração vai ser bloqueado e não vão ser curados por mim. Tudo começa com a questão de aprender a ouvir a Deus, a voz de Deus. As perguntas, por exemplo, se quiser anotar, pode me pedir que eu te passo depois. Senhor, qual é o próximo passo para o meu crescimento, no meu relacionamento com o Senhor? Qual é que é o próximo passo de Deus comigo? Em que área que Ele vai querer entrar para conversar comigo? E sempre que Ele pede para entrar numa área da minha vida é bênção, porque a vida abundante entra ali. E Deus quer entrar em todas as áreas. Então Ele nos conhece a nossa força e sabe que nós somos frágeis, né? Então Ele vai entrando devagarzinho em cada uma das áreas. A pergunta é, Senhor, qual é o próximo passo? Outra pergunta, Senhor, o que o Senhor está operando no meu casamento? O que o Senhor está fazendo no meu casamento? Você pode acrescentar também nessa pergunta, Senhor, qual é o próximo passo no meu relacionamento com a minha esposa para eu ficar mais gamado nela? Essa é antiga, né? Ficar gamado. Que eu fico mais... Senhor, aquele amor que eu tinha lá quando eu namorava ela, aquilo é para ser fichinha. Eu não vejo a hora de chegar em casa. Senhor, o que precisa acontecer no meu coração para que esse amor esteja tão acendido com relação ao meu cônjuge? Porque a gente se acostuma um com o outro, né? Aí toma por normal e não respeita mais, né? Então, opa, Senhor, me diga aí, o que o Senhor quer operar no meu casamento? Outra pergunta, Senhor, me dá uma imagem sobre o meu grupo familiar. O que o Senhor quer fazer? Vamos começar esse ano aí de novo? Senhor, o que o Senhor vai fazer no meu grupo familiar esse ano? Como é que o Senhor quer usar? Senhor, o que é esse negócio de curar o coração? Como é que o Senhor vai nos usar nesse tempo? Deus vai falar contigo. Vai preparar. Quem anda com Deus não é surpreendido, né, pelas situações. Deus sempre prepara antes. Outra pergunta, Jesus. Senhor Jesus, quando que eu perdi a minha paz? Eu tenho andado tão ansioso. Onde é que eu perdi a minha paz? O que me roubou a paz?
Alguns tem que voltar 10, 20, 30 anos. Se acostumaram na ansiedade. Com coisas pequenas lá para trás, que roubaram a paz. E a Bíblia é clara, né? Eu preciso voltar lá, com o Senhor Jesus, resolver aquilo, para daí poder caminhar. Outra pergunta, Senhor, quais são os bons planos que o Senhor tem para mim nesse ano? A gente é bom em apresentar para Deus, Deus, isso aqui são os meus planos, por gentileza, abençoe. A pergunta é contrária, Senhor, quais são os seus planos com a minha vida? O que o Senhor quer fazer com a minha vida nesse ano? E assim você vai podendo fazer perguntas na sua caminhada. Basta uma palavra dele. Outra pergunta, Senhor, o que o Senhor está me falando hoje? Senhor, como que o Senhor me vê? Essa é alguma pergunta boa para quem está se sentindo meio por baixo, assim? Como é que diz assim, o último dos últimos? Senhor, como é que o Senhor me vê? E Ele vai revelar a visão dele para com a sua vida. Senhor, como é que o Senhor me ouve nos meus pedidos? Quando eu converso para o Senhor e falo as minhas coisas para o Senhor, como é que o Senhor vê esses meus pedidos? O centurião, concluindo, ele estava resolvido. Apenas manda uma palavra e a minha solução será dada. Uma palavra eu preciso, Senhor. Uma palavra, me dá uma palavra. Senhor, eu quero uma palavra. O centurião quebrou protocolos, o centurião não olhou para as circunstâncias, vergonha. Ele podia ser considerado e estar pedindo ajuda para um romano. A falta que os outros vão dizer, não, mas ele está conversando com um romano, um traidor da pátria. A palavra do meu rei tem a autoridade que reconheço em minha vida. E a minha resposta ao falar dele vai fazer toda a diferença. Voltando à mensagem do pastor Paulo na semana passada, Daniel, ele resolveu firmemente no meu coração. Que resposta nós queremos dar à palavra de Deus sobre esse ano? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A resposta é entre um filho de Deus e uma filha de Deus. A diferença deles está na resposta. Como profissional, você sabe também, a resposta que você dá, as habilidades que você tem, aos desafios que você tem, fazem você ser mais bem-sucedido. Como filho de Deus, como filha de Deus, a resposta que nós damos, ela é a chave. Uns dão uma resposta até aqui, e outros vão além. E dão uma resposta e surpreendem, como esse centurião. Eu quero te convidar a surpreender ao Senhor Jesus. O Senhor diz, uau, se viu? Se viu? Tem um texto aqui que ele diz assim, parece do nada, né? Diz, vem do Oriente, do Ocidente. E os filhos do reino não vão participar. Porque não deram a resposta. E outros vão ter. Meu irmão, minha irmã. Não, nós vamos dar resposta. Eu quero dar resposta e quero ser alguém que vai atrás de você. Dê resposta, seu rei. Responda a palavra dele, não se acomode. Se posicione e não perca a oportunidade desse ano. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Esse é o momento de você dar uma resposta já aqui, agora, nesse instante. E a imagem que me veio é de joelhos a nossa resposta. Se você quiser vir aqui à frente e dar a sua resposta de joelho, fique à vontade. Se quer dar uma resposta de joelho aí na sua cadeira, dê a sua resposta como você quer. Mas quando nós nos ajoelhamos, nós estamos dando uma mensagem para nós mesmos, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso corpo, de submissão, de entender quem é a autoridade sobre a nossa vida. E eu quero te convidar a dar essa resposta hoje de joelhos. Amém?